Fala, povo de Deus! A palavra de sempre é gratidão e hoje eu quero trazer mais uma reflexão para você. E antes de começar, quero desejar que o seu dia seja abençoado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa ter um dia cheio de paz, alegria e graça. Bom, é claro que talvez o tema de hoje seja um tema polêmico para muitas pessoas. No entanto, eu quero trazer essa reflexão para você, lembrando que eu não sou o dono da verdade e, lógico, nunca vou ser o dono da verdade. A verdade que você procura, a verdade absoluta, está na Bíblia Sagrada e o meu convite para você é para que você estude a Bíblia Sagrada. Por mais que o seu pastor, que o seu líder, que o pregador disse isso ou disse aquilo, é na Bíblia Sagrada que você encontra a verdade verdadeira. Pois bem, o tema de hoje é sobre vida e morte. De uma certa forma, você deve estar perguntando, vida sou eu vivo agora? E morte é quando eu for, quando eu partir. Sim, de certa forma sim. Em Romanos, vai nos trazer uma outra reflexão e é isso que eu quero falar com você agora. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, o que será que está querendo dizer esse texto? O que tem por trás desse salário do pecado é a morte? Existe alguma coisa por trás disso? E o que será que quer dizer o dom gratuito de Deus, que é a vida? Vamos entender melhor? Pois bem, para nós que estamos vivos os justos e estamos vivos os pecadores. Para nós que estamos vivos os cristãos, estamos vivos os não cristãos. Está vivo o ateu, está vivo o judeu, está vivo o católico, está vivo o protestante. Todos estamos vivos em vida material. Pois bem, o que quer dizer essa passagem em Romanos? Quer dizer que existirá um momento em que a vida material não faz mais sentido. É um momento onde existe uma separação daqueles que terão um encontro particular com Deus e daqueles que serão afastados, apartados de Deus. Pois bem, o salário do pecado é a morte. Quando está dito isso, o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento, o reembolso, a condição do pecado te leva à morte. A morte, nesse momento, está querendo dizer o que para nós aqui? Quando é que você estará morto nesse sentido? Quando morrermos do corpo material e, nesse momento, deixarmos a presença de Deus. Deixar a presença de Deus significa ser lançado ao fogo do inferno. Ser lançado à profundidade do inferno, ser lançado ao inferno. Essa é a morte. A morte para nunca mais ter um retorno, para nunca mais ter uma absolução, para nunca mais poder ser justificado a tua condenação. E é claro, meu irmão, minha irmã, o que eu quero trazer para você não é a reflexão sobre a morte, e sim a reflexão sobre a vida. Sabe por que é considerado aqui nesse momento a morte como depois que deixamos o corpo material? Porque mesmo quando estamos aqui, mesmo sendo pecadores, Deus ainda é presente nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mesmo ainda pecando, ainda sendo pecadores como todos nós somos, Deus habita em nós. Deus está conosco. É Deus quem nos permite viver. E o que é mais impressionante, Ele nos deixa vivo no corpo material. E Ele nos dá o direito do arrependimento sobre o pecado
para reconhecer Cristo como nosso único Salvador e conquistarmos a vida eterna, o dom da vida prometido por Deus, na salvação, na eternidade, no paraíso, na graça, na glória. Mesmo sendo pecadores, temos tempo de nos arrepender, entregar a nossa vida a Cristo e sermos salvos. Nosso Deus é um Deus justo, um Deus misericordioso. E se você ainda não entendeu o significado de vida e morte, do que a Bíblia quer nos dizer, eu te convido a refletir para qual caminho você tem seguido. Um caminho que te leva a Cristo ou um caminho que te afasta de Cristo? E se esse caminho te leva a Cristo, eu quero te dizer, continua, seja firme, seja perseverante, tenha esperança, porque o caminho que te leva a Cristo te leva à salvação. E se o teu caminho não te leva a Cristo, está te levando para outro caminho, o caminho das alegrias do mundo, o caminho da felicidade passageira, o caminho das perdições, o caminho talvez da riqueza, um caminho que não te leva a Cristo, te leva à morte. Qualquer caminho que não te leve única e exclusivamente a Cristo, esse caminho te leva à morte. Está aqui em Romanos, no versículo 23 do capítulo 6. Mas eu te convido a ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leia o livro de Romanos e tenha entendimento sobre o que esse versículo quer dizer para a minha vida como cristão, para a sua vida como cristão, para a nossa vida como cristãos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reflita sobre isso. Qual caminho você tem seguido? O caminho que te leva única e exclusivamente para Jesus Cristo? Ou não? Será que esse caminho te leva para a vida eterna ou para a morte eterna? Fiquem com Deus. Até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até mais. Tchau, tchau.